Boa noite a todos. Se vocês têm a sua Bíblia, eu convido que abrem em 1 Pedro capítulo 1. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu sou David Gardner, do estado de Texas. Meu sotaque é muito parecido com o do pastor Esteban, mas juntos vamos consertar o sotaque de vocês. 1 Pedro capítulo 1, estamos olhando versículo 13 a 17 que diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, dependemos inteiramente do Seu Espírito. Não é por força nem por poder humano que a conversão de almas, que a Sua palavra vai com força, mas pelo Teu Espírito. Conduza-nos, Senhor, todos nós, a olhar para Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a graça que está com Ele. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Nos primeiros 12 versículos de 1 Pedro capítulo 1, todos os versículos estão no indicativo. Salvação é isso, a eleição é aquilo, vocês são isso ou aquilo. A partir de versículo 13, tudo vira imperativo. Olha, por favor, em versículo 13, coloquem toda a esperança na graça. Versículo 15, sejam santos. Versículos 17, portem-se com temor. E em capítulo 2, versículo 2, desejem de coração o leite espiritual puro. Pedro está dizendo, se a salvação é um fato na sua vida, se é uma realidade, se é genuíno, portanto, a sua obrigação agora é de viver conforme o evangelho que você alega ser. Se você não vive em esperança, se você não vive em santidade, se você não vive com temor e deseja a palavra de Deus, então ou muda o seu comportamento, ou muda o seu caráter, o seu nome de cristão. Pedro está falando isso. E nós olhamos, alguns domingos passados, o primeiro desses imperativos em versículo 13. Pedro coloca o primeiro imperativo, ele fala: coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ele simplesmente fala acerca da esperança, a sua perspectiva sobre o futuro. Se você está em Cristo, então você pode olhar para o futuro com olhos bem otimistas. O seu Senhor está voltando. Ele está trazendo com Ele não recompensa pelas suas obras, mas recompensa pela graça que Ele colocou em você quando você foi salvo. E a pergunta que deixamos no ar é: como que eu vivo em esperança? Como que eu vivo em esperança? A resposta nós consideramos hoje à noite se encontra no começo de 1 Pedro 1, versículo 13, onde diz: estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios. Estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Estejam e sejam sóbrios. Considera comigo então, hoje à noite, o primeiro ponto: estejam com mente preparadas, prontos para a ação.
Quem tem a Bíblia ARA, ou a tradução ACF, vai ver uma outra versão falando cingindo os lombos do vosso entendimento. É uma tradução mais literal do grego. Pedro está falando, aperta o cinto do seu entendimento, aperta o cinto do seu cérebro. Mas o que isso significava para os judeus daquele tempo, aqueles que receberam a carta? Naqueles tempos, eles não tinham camisa polo lindo e maravilhoso como muitos de nós tivemos. Eles usavam mantos e roupas, quase um vestido, saia para homens. E quando eles iam realizar alguma tarefa, correr 100 metros rasos, fazer a pesca do dia, eles precisavam pegar tudo e colocar na faixa, no cinto, para que não tivesse essas roupas longos, mexendo, atrapalhando por aí. E Pedro está justamente falando isso. Olha, você precisa estar livre para se mover. A mesma coisa os judeus já escutaram em Êxodo 12, versículo 11, onde nós lemos: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. A mesma coisa, estejam prontos a se locomover quando Deus começa a se mover. Pedro repete a mesma coisa de Êxodo 12. Em outras palavras, esteja prontos a ir. Estejam prontos a ir. Você está enxergando que os judeus daquele tempo entenderam imediatamente essa referência? Entenderam imediatamente o que Pedro estava aconselhando a cada um de nós. Esteja prontos, não deixa nada te segurar aqui. Não seja vinculado tão forte que você prefere esse mundo ao invés do mundo futuro com Jesus Cristo. Não sinta que nenhuma comunhão aqui nesse mundo é melhor do que a comunhão com Jesus Cristo. Não deixa a maravilha pela graça ficar frio. Se desvincula, desapegue-se. Ele está falando, olha, como os judeus estavam prontos a se moverem, esteja você também. Coloca as suas prioridades no lugar. Aperte o cinto do seu entendimento. Prepara a sua cabeça para deixar as coisas desse mundo para trás. Simplesmente isso. Estejam com a mente preparada, prontos para a ação. E se compromete a viver em uma direção apenas. Paulo, em Efésios 6,14, usa exatamente a mesma metáfora, falando sobre as armas do Espírito. Ele, em versículo 14, diz: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Outra tradução do grego apropriado seria vestindo-se como o cinto do compromisso. Legionários romanos, com todos os seus escudos e couraça e capacete, proteção de pernas, tudo dependia de um cinto grosso de couro que eles colocavam antes de ir para a batalha. Eles falavam: eu não posso me atrapalhar com vestimenta solta, com armadura solta, eu preciso colocar o cinto, eu estou pronto para a batalha, porque se alguma coisa está fora do lugar, se alguma coisa está fora do eixo, é vida ou morte. Por isso, quando Paulo escreve, ele fala: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se como o cinto da verdade. O romano estava falando: eu coloquei o meu cinto primeiro. O fundamental está firme. Eu estou sério quanto a essa batalha. Eu estou pronto para dar a minha vida, estou pronto a morrer, mas eu estou pronto a morrer por causa do inimigo, não pela causa do meu próprio descuido. Pedro fala: cinge o seu entendimento, aperta o cinto da sua cabeça,
esse negócio de vida cristã é sério e precisa ser levado a sério. Se vai viver em esperança, você não pode levar essa vida cristã com menos seriedade do que merece. Ele não simplesmente está falando sobre o intelecto, ele está falando sobre a sua alma, o seu coração. Ele está falando, olha, compromete o seu ser inteiro, dobre o seu joelho inteiramente ao seu Senhor. Faça isso, disciplina-se. Paulo coloca dessa forma, em Colossenses 3, versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É disciplina. Precisa se disciplinar a colocar os seus olhos nas coisas que pertencem ao seu mundo lá na frente. Não nas coisas aqui, deste lugar. O autor de Hebreus, ele coloca de uma forma bem parecida em Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos onde? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A linguagem aqui no grego está chamando para um ato decisivo. Não é uma coisa que você vai deixar para depois, não é uma coisa que você vai lamentar que não fez antes, mas é hoje. Enquanto você tem a palavra, deixa de permitir que os seus pensamentos, os seus propósitos, os seus desejos oscilam e são frouxas. Isso é o oposto do que Pedro está falando em versículo 13. Como que eu faço isso de forma prática? Como é que eu vou apertar o cinto, cingir os lombos dos entendimentos de uma forma prática? Lembrando, quem é o seu dono? Quem é o seu dono? Olha comigo em Atos 20, versículo 28, falando para pastores. Paulo diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus. A igreja pertence a quem? Pastor Ciro, Pastor Esteban, Tiago. A igreja pertence a Deus. Qual direito Deus tem de ser dono da igreja? Olha, que Ele comprou como seu próprio sangue. Se você é membro de uma igreja, você está declarando, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu sou escravo dele. Ele é o meu dono porque ele me comprou do reino das trevas para o reino da luz. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem, coríntios, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus como seu próprio corpo. E 1 Pedro 1, 13 e 14 diz, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua vã maneira de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A única coisa, o legado que seus pais e a sua mãe te deram, os seus antepassados, no meu caso, alemão judeu do Texas, no seu caso, aqui do Brasil, o único legado que eles deixaram para você é Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo,
Você agora pertence a Ele, e você não tem mais o direito de fazer o que você bem quer com a sua vida. Com a sua vida. Você foi comprado. Lembra de quem é o seu dono. Você é escravo de Cristo. Ele é seu dono. Você não pertence a você mesmo. Você não pode ter dois senhores. Não pode ser Cristo e dinheiro. Não pode ser Cristo e você mesmo. Não pode ser Cristo e o que você acha certo. Temos apenas um Senhor. A proteção que nós temos é a proteção que Ele dá. A provisão que nós temos dia a dia é a provisão que o nosso Senhor dá. Nós não temos nenhum negócio, exceto fazer o que Ele colocou em nossas mãos. E nós prestamos contas não uns aos outros. Nós prestamos contas a Ele. A Ele. 2. Se você quer estar com a mente preparada, cingindo vossos lombos de entendimento, como diz no ACF, lembra a aliança da salvação. Lembra da aliança da salvação. Quando você veio a Cristo, você fez um juramento, um compromisso para a sua vida inteira, que é: estou deixando o meu pecado para me submeter a vosso senhorio, Jesus Cristo. Eu te dou a minha vida, porque o Senhor deu a sua vida para mim. Isso é o juramento que nós fizemos, de obedecer o nosso Senhor. Qual é o primeiro mandamento que Jesus Cristo veio, quando Ele começou a pregar? Marcos, capítulo 1, versículo 15. O primeiro mandamento de Cristo para nós é: o tempo é chegado, dizia Ele. O reino de Deus está próximo. Portanto, arrepende-se, crê nas boas novas. E quando um pecador obedece esse mandamento, de arrepender-se, de crer, ele está jurando obediência perfeita ao seu Senhor. Não pertenço mais ao reino das trevas. Agora pertenço ao reino da luz. Sou filho. Preciso ser como meu pai, como Deus. E talvez você esqueceu essa aliança original, mas Deus não esqueceu. Pedro também, ele comenta em 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2, considera o que ele diz aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Por que você foi escolhido? Por que você foi santificado no Espírito? Para o quê? Para, em versículo 2, a obediência a Jesus Cristo. Por isso você foi escolhido, por isso você é santificado, é para obedecer o seu Senhor. Por isso, na grande comissão, quando Cristo está encarregando um peso de responsabilidade em cima da sua igreja, Ele falou o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. A obediência e a salvação são inseparáveis. Se você fala que você é convertido, a sua vida deve mostrar a obediência ao seu novo Senhor. Não deve obedecer mais a si mesmo, não deve obedecer mais ao seu Senhor antigo, deve obedecer a Jesus Cristo. A vida cristã não é seletivo, no sentido que você pode escolher o que você quer obedecer. Eu gostei disso, mas eu também não gostei disso. Eu vou definir a minha vida mostrando amor para todo mundo, mas não vivendo em santidade. Não pode separar.
Antes disso, a vida cristã é chegando a Cristo e falando: eu quero Deus, eu quero o céu, eu quero o livramento do inferno e de mim mesmo, e eu submeto-me a Ti, Senhor. Eu nego-me a mim mesmo, tomo a minha cruz e eu sigo o Senhor. Você é o meu Senhor. Eu sou seu escravo. Salvação, então, do ponto de vista do pecador, é submissão, é um compromisso de obedecer a Jesus Cristo. Obedecer a Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1, versículo 2, olha o final, nota o que Pedro fala no final. E a aspersão do seu sangue, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. De novo, os judeus sabiam exatamente o que Pedro estava se referindo. Nós não sabemos, porque não somos judeus, óbvio. Mas eles sabiam que Pedro estava se referindo a Êxodo 24. Volta para Êxodo 24 comigo, versículos 1 até o versículo 3. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproxima do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. E depois disso, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Isso é juramento. Isso é compromisso. Escutaram, prometeram, juraram. Versículos 4 a 7. Moisés, então, escreveu tudo o que ele tinha falado, que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte, ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, ele leu o livro da aliança para o povo e eles responderam o quê? Disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Isso é uma imagem de verdadeira conversão. Alguém escutando a palavra do Senhor e jurando: vou fazer isso fielmente. Acabei com o meu pecado. Agora me submeto ao Senhor. Senhor, eu vou obedecer somente a Ti. Perdoe o meu pecado, me dá a salvação. Eu submeto a Ti como Deus soberano. E o que ele faz em versículo 8? Depois Moisés aspergiu, Êxodo 24, versículo 8. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. A metade que ele tinha colocado em tigelas, ele derramou. Não como eles fazem em algumas igrejas. Ele jogou na cara como se fosse... Não vou desenvolver essa metáfora. Ele colocou em cima deles. E eles agora tiveram o sangue dessa aliança em cima deles. E a outra metade ele já tinha colocado sobre o altar. Deus estava entrando em aliança. Deus não quebrou a sua aliança. Mas os israelitas quebraram, infelizmente. Várias e várias e várias vezes. E é isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele está falando: olha, você é para ser obediente a Cristo, mas também renova o seu juramento, como eles estavam renovando o seu juramento aqui. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo
com todas essas palavras. Pedro está dizendo: você foi escolhido, você foi separado, você foi santificado, você foi salvo, o seu propósito é obedecer, e você jurou obedecer. Não foi fiel, mas Deus tem sido fiel a perdoar o seu pecado. 1 Pedro 1, versículo 22 agora. Escuta o que Pedro diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de coração. Ele está falando acerca da salvação. Salvação é o momento onde você fala: eu vou seguir o meu Senhor, e o meu Senhor é Jesus Cristo. Eu estou comprometido a uma vida de obediência à verdade de Jesus Cristo. Quais são as chaves da disciplina? Dia após dia, lembra de quem é o seu dono. 2, lembra do seu juramento. 3, lembra que todo pecado é uma violência severa contra Deus. Lembra que todo pecado é violência severa contra Deus. 1 Pedro 1, 14 e 16, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Você consegue ser perfeito nessa vida? Óbvio que não. Você pode ser perfeito como Deus é perfeito nessa vida? Óbvio que não. Mas isso não muda o padrão que Deus estabeleceu. A nossa incapacidade não isenta Deus, nem faz de Deus injusto de nos cobrar aquilo que Ele tinha estabelecido desde o começo. No jardim, no Monte Sinai, em Jesus Cristo, isso não nos isenta. Amados, 2 Coríntios 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A santidade é o nosso alvo. Mas todo dia um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Depois de cometer adultério, depois de assassinar o marido da esposa com qual ele adulterou, depois de ignorar o seu pecado por mais de 9 meses, o rei Davi olha em terror ao seu próprio pecado e ele diz, Salmo 51, verso 4, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Pecado não é contra uma instituição, não é contra de uma confissão de fé, não é contra um credo, nem é contra uma regra ou lei, é contra Deus. Cada pecado é contra Deus. E talvez você não sabe, talvez as pessoas não vão saber que você pecou, mas Deus sabe. E Ele te segura. Ele pede que preste contas a isso. E se esse pecado continua, se esse pecado não é confessado, você vai experimentar o que Davi experimentou em Salmo 32, verso 4. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo seca. 4. Se você quer ter mente preparada, precisa cultivar hábitos que fortalecem a sua vida espiritual. Leitura da palavra de Deus diária. Oração diária. Paulo diz, disciplina-se para ler as Escrituras constantemente.
ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Se disciplina a escutar a mensagem. Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Disciplina a si mesmo para estudar a palavra de Deus constantemente. Em Atos 17, 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam sim a mensagem com grande interesse, examinando ou estudando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Você quer ser preparado, quer ser disciplinado, quer ser sóbrio, precisa cultivar conhecimento da palavra de Deus. O salmista em Salmo 119, verso 11, ele fala: eu me dediquei a memorizar a Bíblia, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O próprio Jesus, quando ele estava sendo tentado, ele usou versículos que já tinha memorizado. Como o jovem Timóteo também foi ensinado desde criança. Disciplina-se a ler, discipline-se a ouvir, discipline-se para estudar, memorizar, meditar na palavra de Deus. Em Salmo capítulo 1, versículos 2 e 3, ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Paulo escrevendo para Timóteo novamente. 1 Timóteo 4, 7, ele fala: rejeite as fábulas profanas de velhas, exercita-se na piedade. Exercita-se na piedade. No grego, a palavra grega é gymnasio, se eu não me esqueço. É a palavra que nós temos ginásio. Em inglês, ginásio é a palavra para academia. Da mesma forma que você não consegue comer de uma vez só o que você precisa para se sustentar 6 meses, da mesma maneira você não consegue respirar o ar suficiente para prender a respiração por 7 dias, da mesma maneira você não pode se malhar uma vez e falar: pronto, para esse ano já deu. A mesma palavra Paulo está falando: olha, exercita-se dia após dia na piedade. Sistematicamente, jovem Timóteo, sistematicamente, Terceira Igreja Batista constrói as suas convicções em cima da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, cheguem às conclusões, decide de uma vez por todas o que a Bíblia genuinamente diz e coloca a sua vida em cima disso. Porque as pessoas, eles não operam quanto às circunstâncias, eles operam em cima das suas convicções. Se você é uma pessoa que está bem contente em resolver nada, a sua vida vai dar errado. Se você é um daqueles pessoas desequilibrados que se contenta em resolver algumas coisas, mas não todas as coisas, a sua vida vai dar muito errado. O que Paulo nos chama aqui é construir um firme fundamento em cima das verdades, conforme as Escrituras. Leia, escuta, aplica, memoriza, medita, estuda. Leia o que você precisa ler, faça as perguntas que você precisa questionar, conversa o que você precisa conversar, mas agora é o tempo de você colocar em ordem as suas convicções com raízes profundas nas Escrituras. Você não pode andar por aí pensando que automaticamente, espontaneamente, você vai saber o que é bíblico fazer. Que você intuitivamente, emocionalmente entenderá o que as Escrituras estão pedindo de você. Alguns de vocês não têm idade para isso.
mas eu com 72 anos, eu lembro os anos de 1990. Você lembra aquele livro, Nos Seus Passos, O que Faria Jesus? Escrito por Charles Sheldon. Conta a história fictícia, claro, conta a história fictícia sobre o pastor Henry Maxwell, o gerente da ferroviária Alexander Powers, o editor do jornal Ed Norman e a talentosa cantora Rachel Winslow. E conta a história de como cada uma dessas vidas é impactados perguntando-se a si mesmo o que Jesus faria. Esse livro fez sucesso em 1990. Todo mundo estava com pulseirinha, o que fazia Jesus, caderno, o que fazia Jesus, o que faria Jesus. Em inglês é WWJD, What Would Jesus Do? Todo mundo até colocaram isso em cueca. Antes de jovenzinhos cometer pecado, olha a cueca, o que Jesus faria? Vou usar par daqui. Burros, bem intencionados, porém burros. Virou modinha. E o problema com esse conceito é justamente se você não está habituado a fazer o que Jesus faria, a ler e estudar as Escrituras para saber o que Jesus faria, no seu tempo livre, então dificilmente na hora da crise, você vai conseguir fazer o que Jesus faria. 2. 1 Pedro 1:13, ele fala cingindo o vosso entendimento, os lombos do vosso entendimento. Ele também fala, sejam sóbrios. Sóbrios, sejam sóbrios. Quer viver com esperança? Seja sóbrio. Ele não está aqui falando sobre não ter o efeito de álcool. Ele está falando aqui, tenha clareza de mente. Tenha seriedade. Seja firme, autocontrolado, com prioridades equilibradas. Seja isso. Não se intoxica de emoção, não se deixa ser intoxicado pela situação. Não, claro, não se deixa ser intoxicado por vinho e essas coisas, mas especialmente não se deixa ser intoxicado pelos atrativos deste mundo. Eu adoro o primeiro semestre de seminário. Parece que todos os alunos jovens, assim, entram no seminário tão felizes e alegres. Eles estão lá perante os pastores com muito mais tempo de experiência. Eles saem do primeiro semestre pensando que sobriedade é justamente ser velho e rabugento. Eles andam por aí pelo campus do seminário pensando, alguém em algum lugar está feliz e não pode, precisa ser sóbrio. Pedro não está falando isso. Ele fala, olha, tenha clareza da palavra de Deus. Em 1 Pedro 5:8 ele fala, sejam sóbrios e vigiem. Por quê? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você não pode passar pela vida se expondo ao pecado da sociedade, se expondo ao mundo, à toxicidade do mundo, e esperar que isso não te afeta. Antes, seja sóbrio, seja disciplinado. Pedro chama por autodisciplina espiritual. Paulo, ele fala, filtra as coisas. Filipenses 4:8, ele fala, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelência digno de louvor, pensem nessas coisas e não pensem no Twitter. Pronto, falei. Toma a sua irresponsabilidade, a sua tolice, a sua autoindulgência e submete a Jesus Cristo. 2 Coríntios 10:5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, nosso Senhor. Em conclusão, se eu prefiro
a comunhão com esse mundo mais do que a comunhão com meu Senhor. Se eu acho que os tesouros deste mundo são melhores que os tesouros que Cristo traz com Ele, se eu tenho ficado frio quanto à maravilha da graça, o que fazer? Pedro responde: organiza suas prioridades, seja focado, seja comprometido com uma só coisa, a graça de Jesus Cristo. Em versículo 13, vamos nos despedir com 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, é o nosso desejo ser usado. É o nosso desejo de ser transformado pela Sua palavra. Não somente nos nossos corações, mas nas nossas cabeças, Senhor, na nossa vida. Que nós podemos mirar o Seu Filho e correr sem atrapalhos, Senhor. Para que podemos ser servos fiéis. Para que podemos ser servos bons. Para que podemos ser Seus escravos enquanto estamos neste mundo. Em nome de Cristo que oramos. Amém.